Fala galera, seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai começar então a construir uma API REST utilizando o Nest.js. Bom, se tu caiu de paraquedas aqui e não me conhece, meu nome é Newton, eu sou programador, sou desenvolvedor web e aqui nesse canal eu compartilho contigo um pouco daquilo que eu aprendi nesses anos aí que eu trabalho com programação. Bom, antes de eu começar, recados que eu preciso dar para todos vocês, caso vocês queiram ser avisados aí sobre nossas aulas, sobre o conteúdo que eu venho postando aqui no YouTube, aqui no meu canal, na descrição do vídeo tem um link, é só tu ir lá, colocar o teu nome e teu e-mail e vem comigo. Bom, galera, eu preparei uma coisa bacana aqui para vocês, que é ao mesmo tempo bem simples da gente estar fazendo e implementando, que é a criação de uma API REST utilizando o Nest.js. Bom, e se você não conhece ainda o Nest.js, ele é um framework utilizado para fazer aplicações back-end, ou seja, você tem aí no front-end o Next.js e no back-end você tem também o Nest.js, que, como eu acabei de falar para vocês, é um framework que você vai estar utilizando para criar qualquer tipo de aplicação que seja na parte do back-end. Bom, para que vocês possam ter aí uma noção do que é aqui o Nest.js, aqui, obviamente, vocês vão estar encontrando aqui a documentação desse carinha aqui, que é bem legal e é bem importante também você estar utilizando a documentação e estar vendo aqui o funcionamento e como é que você vai aplicar todas as regras que tem aqui no Nest.js dentro da aplicação de vocês. Bom, aqui então, eu vou passar bem rápido aqui. O Nest.js basicamente tem esse símbolo aqui desse gatinho aqui, que é o símbolo do Nest, não é? Então, ele integra aqui com vários tipos de plataformas aqui que você pode estar utilizando também, caso você queira estar utilizando o Nest, logicamente. E basicamente é isso. E aqui, vindo na documentação, vou passar bem rápido, bem superficialmente, que a intenção aqui não é ler documentação, e sim apenas mostrar para vocês. E aqui você encontra todo o ecossistema que você vai estar utilizando aqui com o Nest.js. Tudo que você precisa está aqui, tanto a parte a parte fundamental, aqui a parte de instalação, a introdução, como a parte de segurança, GraphQL, WebSocket, microserviços e muita coisa que tem aqui dentro desse framework que é o Nest.js. Bom, eu já tenho aqui, basicamente, já vou criar aqui com vocês um projeto com o Nest.js. E aqui, a gente poder estar criando aqui um projeto, você pode estar vindo aqui também e acessando a documentação, aqui tem a introdução. Você pode estar vendo aqui então na parte de introdução. Deixa eu só ver aqui se eu encontro. Aqui, perfeito. Aqui então você pode estar, logicamente você tem que ter o Nest.js instalado aqui na sua máquina, então você vem aqui, pega o npm, utiliza o npm para poder instalar ele globalmente aí na sua máquina, então npm e de install -g @nestjs/cli, ou seja, ele vai instalar a command line interface aí do Nest.js para você poder estar utilizando ele na sua aplicação. Então, o que acontece? Eu já tenho instalado aqui, logicamente eu não vou estar instalando o Nest.js novamente na minha máquina, porque eu já tenho instalado, mas caso você não tenha instalado, instale para te poder estar usando. E aqui é o seguinte, galera, a gente vai colocar aqui, a gente vai estar iniciando o nosso projeto, então para a gente poder iniciar o nosso projeto é Nest New e o nome do projeto. Então aqui nesse caso, eu vou estar fazendo o seguinte, vou vir aqui, vou dar aqui um Nest, só vou vir aqui novamente, vou passar aqui um New e vou passar aqui, deixa eu me lembrar aqui, pode ser aqui Nest Prisma. Ok, deixa eu só passar aqui corretamente. A gente vai estar utilizando o Nest e o Prisma.js para a gente poder estar fazendo essa pequena aplicação. Então, eu dou um Enter aqui, ele vai funcionar. Funciona, meu querido, vamos lá. Perfeito. Aqui então, o que acontece? Você tem aqui alguns tipos de gerenciadores de pacote que você vai poder estar utilizando. Tanto o npm, quanto o yarn, quanto o pnpm, tanto faz, vai dar no mesmo. Eu vou estar utilizando aqui o npm, ele vai instalar para a gente aqui, criar aqui toda a estrutura que a gente tem que ter do Nest.js para a gente poder estar trabalhando. E assim que a gente terminar, eu volto com vocês. Bom, galera, ele já criou aqui para mim, então o que eu vou fazer agora? Basicamente, diz aqui para a gente entrar aqui na pasta Nest Prisma, então vou vir aqui, vou dar aqui um cd Nest Prisma e pronto, já estou dentro da pasta. O que eu vou fazer? Eu vim aqui, vou dar um code ponto e vou abrir aqui no meu Visual Studio Code. Bom, deixa eu só ele abrir aqui, quando ele abrir eu volto com vocês. Bom, galera, já abriu aqui para mim e aqui é o seguinte, ele cria toda essa estrutura aqui para a gente poder estar trabalhando. Ele já vem aqui com o SLint, o Prisma, o Git, o nestcli.json, package.json, um readme e aqui o tsconfig, que já vem com o padrão aí dos frameworks mais modernos, já vem com o padrão aí o TypeScript
Então é interessante e importante também que vocês aprendam isso aí. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Aqui então nós temos a parte da SRC, onde tem aqui basicamente todo o código da aplicação vai ser criado aqui dentro. E aqui é o seguinte, aqui nós temos aqui alguns arquivos que já cria por padrão, que é o App Controller.spec, que isso aqui é a parte de testes do Nest.js. Aqui o App Controller, que é um controller realmente, quem trabalhou já com API sabe o que é um controller. Aqui temos o App Module, que é onde ele vai pegar e vai fazer toda a instância, melhor, a instância, ele vai importar praticamente todos os módulos que ele necessita para poder funcionar. E, logicamente, se você não importar aqui, se você não registrar aqui nesse carinha aqui, ele não funciona. Então, quem já trabalhou com Angular, ele é muito semelhante ao Angular. E, basicamente, na minha humilde opinião, ele é um dos melhores frameworks para você estar trabalhando aí com essa parte de back-end, já que ele oferece uma excelente modularização para você estar trabalhando com back-end. Então, aqui é o seguinte, aqui então nós temos o App Service, temos aqui um service também já praticamente instanciado, e aqui temos a main, que aqui ele faz o que? Ele pega um async function, utiliza aqui um carinha chamado bootstrap, que é o início aqui do nosso framework, e aqui ele exporta basicamente ou melhor, ele executa basicamente esse bootstrap aqui, que nada mais é do que uma constante app, que vai ser igual a quem? Await, que é uma função assíncrona no caso. Ele pega aqui o nest factory.create e ele passa aqui o app module. E aqui ele pega o que? Dá um await no app.listen na porta 3000. Ou seja, aqui ele faz toda aquela base inicial do setup para a gente. Então, não precisa mais a gente fazer isso aqui. Bom, galera, aqui então é o seguinte, vou vir aqui e vou fazer aqui, vou estar criando aqui algumas coisas aqui, vou deletar esse carinha bem aqui, vou deletar aqui o service, e só vou deixar aqui o module e o controller. Vou dar aqui um delete aqui na verdade, ele já deleta para mim isso aqui, vou remover esses carinhas aqui que eu não preciso, removo daqui também, dou um Ctrl S para salvar isso aqui, e acredito que seja isso, basicamente é isso. Bora ver aqui se ele vai funcionar, deixa eu só vir aqui. E aqui é o seguinte, vou dar um clear aqui para limpar meu terminal, não errei, aqui é um clear novamente, e aqui um npm start, ele poder estar iniciando aí realmente a nossa aplicação. Então bora ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Se não der nenhum erro aqui, obviamente eu espero que não dê nenhum erro, né? A gente vai conseguir fazer isso daí. Bom, vamos lá. Aqui deu um errinho, galera, porque eu tenho o meu app service ainda tá bem aqui. Deixa eu só voltar aqui nesse carinha bem aqui. E meu app service aqui, ele tá aqui no construtor. Eu não preciso mais disso daqui. Na verdade, deixa eu até apagar esse controller inteiro aqui, aí vai ser melhor. Só tem aqui o main e o nosso app module, que é o que a gente vai realmente precisar aqui nessa aplicação. O resto a gente vai estar criando aí tudo na mão. Então aqui a gente já tem tudo isso aí, certo? Vou voltar aqui novamente, vou dar um clear aqui novamente. E aqui um npm start, e agora sim eu acredito que ele vai funcionar corretamente. Bom, galera, ele já iniciou aqui pra gente então, o que eu vou estar fazendo, já está praticamente, já deu start aqui na aplicação. E aqui é o seguinte, galera, pra gente poder estar criando aqui, antes da gente criar aqui, na verdade, eu vou estar fazendo uma coisinha aqui. Deixa eu voltar bem aqui, que eu estou errando. Agora sim, vou dar aqui um Ctrl Shift T, e aqui, galera, é o seguinte, vou vir aqui, e vou pegar aqui quem? Vou utilizar aqui o Docker. Então aqui Docker ps-a. Aqui então eu vou ter basicamente aqui o meu banco de dados que ele não está startado. Venho aqui, pego esse carinha bem aqui. Vou copiar esse cara aqui. E aqui eu vou dar um Docker start e vou passar aqui o ID do meu container. Ele vai startar aqui o meu MySQL, a gente vai estar utilizando o MySQL. Você pode estar utilizando o Postgre, pode estar utilizando o SQLite, pode estar utilizando qualquer outro banco de dados que você queira e, obviamente, que o Nest.js suporte. Então, faça como bem achar melhor. Aqui, como eu falei para vocês, eu vou estar utilizando o MySQL, ele já startou para a gente aqui o MySQL. E agora, o que eu vou fazer? Basicamente é isso. Vou vir aqui e vou instalar, deixa eu só voltar para cá. E aqui é o seguinte, galera, a gente vai estar instalando aqui também, deixa eu dar um Ctrl J aqui, um carinha chamado Prisma. Se você vier na documentação aqui novamente e colocar aqui, deixa eu só ver se ele pega aqui novamente. Beleza, se você colocar aqui o Prisma, eita, coloquei errado, agora sim, tô errando, meu Deus do céu.
Beleza, ele já vai estar pegando aqui todo o setup do Prisma pra gente. Se você tiver aí, for utilizar o Prisma, acompanhar esse, esse tutorial aqui com o Prisma, ele vai estar utilizando aqui o Prisma. Deixa eu só ver se estou no lugar certo aqui. NPM está o Prisma. Tá, perfeito. É esse carinha que eu vou estar utilizando. Então eu venho aqui, copio isso aqui. Venho aqui então e vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui para o meu VS Code. E aqui eu vou colar esse carinha que a gente acabou de copiar ali. Deixa eu só vir aqui. Ele deu um pequeno... Abriu outro terminal aqui, porém não tem problema. Vou vir aqui e vou colar aquilo que a gente acabou de estar copiando ali. Então, aqui eu dou um Enter, ele vai instalar para a gente aqui o Prisma. Deixa eu só ele terminar de instalar e eu volto com vocês. Bom, ele já instalou aqui então o Prisma para a gente. O que a gente vai fazer? Aqui, para a gente só confirmar que ele instalou para a gente realmente, vamos vir aqui no package.json e aqui a gente tem, deixa eu vir aqui. Aqui nós temos o carinha chamado Prisma. Deixa eu só ver se ele está por aqui. Temos o slint, está aqui o Prisma. Beleza, o que eu vou estar fazendo aqui? Vou vir aqui e aqui é o seguinte. Eu vou dar aqui um clear e vou fazer o seguinte. npx prisma init. Para ele poder estar inicializando aí o Prisma para a gente poder estar utilizando. Dou um Enter e aqui vamos aguardar ele inicializar o Prisma. Beleza, ele já inicializou o Prisma para a gente. Vamos dar essa mensagem grande aqui, enorme. O que acontece? Aqui é o seguinte. Vou vir aqui então, ele já criou para a gente aqui essa pastinha chamada Prisma e aqui dentro um carinha chamado schema.prisma. Beleza, aqui dentro a gente tem então o nosso client, que tem aqui também o nosso provider aqui dentro. E aqui o nosso provider, nesse caso, a gente não vai estar utilizando aí o Postgres, a gente vai estar utilizando aí o MySQL, como eu falei para vocês. E aqui ele cria um ponto .env. Aqui esse ponto .env é a string de conexão que a gente tem aqui, declarado logicamente numa constante aqui, né? Olha, numa variável, a string de conexão aqui com o nosso banco de dados. Então, no meu caso, meu banco de dados é o MySQL. Aqui eu vou estar utilizando o username e o password no meu banco de dados, que vai ser root e root, bem seguro, não é? Aqui no localhost eu vou estar utilizando o IP de conexão no meu Docker, o IP do Docker que eu estou utilizando. No meu caso, deixa eu ver aqui, eu vou pegar esse carinha daqui. Deixa eu só ver aqui, eu venho aqui e pego esse cara aqui. Bom, galera, aqui então já pegou aqui, vou pegar aqui uma conexão que eu tenho já aqui. Aqui eu tenho o root e também tenho aqui um carinha chamado root. Nesse caso não precisa nem testar a conexão porque ele já vai conectar automaticamente. Nesse caso aqui eu tenho então o banco de dados chamado de YouTube. Eu vou estar deletando tudo isso aqui porque eu estava fazendo uns testes, parece que foi ontem, se eu não me engano foi ontem. Então eu vou deletar tudo isso daqui para não ter, para realmente limpar aqui o nosso banco de dados. Vou atualizar aqui mais uma vez e aqui temos a users. Deixa eu só tirar isso daqui, vou dar um drop users. Eu acredito que sim. Agora sim temos o banco de dados limpo e basicamente é isso. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu já tenho um banco de dados criado e aqui está o IP do meu Docker, do meu container. Então aqui é 172.17.0.2. Então volto aqui novamente. Vou passar aqui o IP do meu container, que é 172.10, deixa eu só voltar aqui, que eu acabei me esquecendo, 172.17.0.2, perfeito, 172.17.0.2, é isso, deixa eu confirmar novamente, é isso aí. E aqui, logicamente, a porta vai ser a 3306, que é a porta de conexão com o MySQL. E aqui é o seguinte, galera, eu vou tirar esse restante aqui e vou passar aqui o meu banco de dados que eu vou estar conectando, que no caso vai ser o YouTube. Beleza, dou um Ctrl S para salvar, tá tudo salvo aqui, praticamente é isso. E agora, aqui eu não preciso mexer mais em nada, vou fechar isso aqui, eu vou lá no meu meu schema.prisma, e aqui eu vou trocar de Postgres para MySQL. Perfeito, lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui você encontra na documentação também aqui do Prisma, ok? Então você pode estar utilizando aqui também essa documentação para você estar vendo aí como é que funciona. E aqui, obviamente, eu vou estar utilizando um exemplo aqui para a gente já poder estar debugando isso aqui sem precisar perder tempo. Então vou vir aqui no Docs, deixa eu ver se é o Docs aqui, é esse carinha mesmo.
aqui em Get Started, e aqui a gente tem então o que a gente precisa para a gente poder estar começando aí com o Prisma. E aqui, galera, é o seguinte, a gente vai vir aqui dentro de Quick Start, e aqui a gente já vai pegar aqui então a nossa, ou melhor, a gente vai pegar aqui então o nosso esquema que a gente vai estar utilizando para estar fazendo as nossas tabelas. Aqui é bem simples, você pode estar seguindo essa mesma documentação aqui para estar fazendo todo o setup que a gente fez aí com o Prisma. Porém, o que me interessa daqui é o seguinte, vou pegar logo esses dois models aqui. Você pode estar vindo aqui, copiando isso aqui, ou você pode estar indo lá também no seu esquema.prisma e tá vindo aqui, ó, e tá criando, isso aqui não tem problema nenhum. Vou vir aqui, vou criar um model chamado de user. Abro e fecho chaves e aqui eu passo tudo que eu preciso dentro do meu model de user. Porém, como eu quero economizar um pouco de tempo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pegar todo esse carinha aqui logo, esse meu model user, que a gente vai estar criando um exemplo idêntico a esse daqui. E vou estar fazendo o seguinte, vou vir aqui, vou passar aqui o user, perfeito, e vou pegar ali também o posts, que a gente vai estar criando aqui um cadastro de posts aqui de usuários. Vou vir aqui, copio esse carinha todinho aqui, e aqui é o seguinte, passo aqui então o posts aqui. E aqui o que eu posso fazer aqui? Beleza, já defini tudo que eu preciso aqui dentro desse meu model de user e do meu model de posts. Aqui só vou utilizar aqui uma anotação para a gente poder estar criando uma tabela corretamente no banco de dados, que vai ser o @map. Eu quero passar aqui um nome para essa tabela, senão ele vai criar minha tabela do banco de dados com esse nome aqui, e eu não quero isso. E aqui vou passar então a users, perfeito, e aqui no posts, na verdade, eu vou passar aqui o @map, e vou estar passando aqui também o post vai ser posts, a tabela de posts aqui. Basicamente é só isso aqui, galera. Você pode estar colocando aqui qualquer outro campo que você queira, tá, ok? Por exemplo, created underline at. Você pode estar colocando aqui e tá vendo como é que você vai utilizar esse campo, logicamente, no banco de dados. Vamos lá, eu só vou estar fazendo isso aqui bem rápido mesmo, por isso que eu estou copiando de lá, mas você pode estar descrevendo aqui o seu esquema aqui dentro. E aqui é o seguinte, vou dar um Ctrl S para salvar. Perfeito, ele já vai salvar aqui pra gente. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, vou dar um Ctrl J para ele poder, opa, dar um Ctrl Z aqui, agora sim. Vou dar um Ctrl J aqui para ele poder abrir o nosso terminal. E agora sim a gente vai criar a nossa migration. Então eu venho aqui, npx prisma migrate dev. Se eu der aqui, opa, eu só vim aqui, corrigir aqui esse prisma que faltou um A. E agora sim, eu dou um Enter, ele tem um banco de dados e criar nossa migration. Para quem não sabe, uma migration nada mais é do que um histórico aí que você vai ter, um versionamento, na verdade, do seu banco de dados que você vai ter utilizando utilizando de migrations. E aqui é o seguinte, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar criando aqui um nome da minha migration, um nome qualquer aqui. Nesse caso aqui, eu criei uma tabela de users e uma tabela de post. Então, vai ser aqui a minha create underline users underline post. Você pode estar criando aí do jeito que você bem entender, ok? Vamos lá, deixa só ele criar e eu já volto. Bom, galera, já criou aqui pra gente, só ver se ele vai estar criando mais alguma coisa aqui. Eu acredito que não, ele já criou aqui pra gente. Então, se eu vier aqui, eu já tenho as minhas migrations aqui. Deixa eu só ver o que ele está fazendo aqui. Eita, nós. Beleza. Agora sim ele terminou de criar realmente as migrations aqui pra gente. Vou fechar isso aqui logo. Fechei. E aqui é o seguinte, tem então aqui a nossa migration, que nada mais é do que a nossa representação aqui do nosso banco de dados aqui, que ele cria pra gente hoje. Quem vem aí de algum tempo atrás, sabe que isso aqui era feito na mão antigamente. Porém, aqui a gente já tem o auxílio da programação para poder fazer isso aqui. Então, ele criou aqui pra gente a nossa tabela de usuários e a nossa tabela de posts, exatamente como a gente definiu que a gente queria criar. Beleza, vou fechar isso aqui, vou fechar o esquema.prisma, que a gente não precisa mais utilizar esses caninhas aqui agora. Vou vir aqui no meu banco de dados e vou ver se ele criou realmente. Vou atualizar aqui e lá está users, post e o prisma migrations. Ele cria isso aqui pra gente, ele cria essa tabela aqui pra gente também. Perfeito, vou minimizar isso aqui. E aqui é o seguinte, bora começar aqui. Vou dar aqui mais um Ctrl J para a gente poder estar criando isso aí. E
O primeiro carinha que eu vou estar criando com vocês aqui é um módulo de usuários. Então, para a gente poder estar criando um módulo dentro do Nest.js, eu vou estar utilizando aqui um carinha chamado Nest. Deixa eu só lembrar aqui. Aqui nesse caso, então, vai ser um Nest Resource G. E vou passar aqui o nome do módulo que eu quero que ele crie. No caso, vai ser o módulo de... Deixa eu só colocar isso para cá, porque não vai dar para todo mundo ver agora sim. Vai ser o módulo de Users. Perfeito. Se eu der um Enter aqui, ele vai criar para a gente esse módulo de Users. Bom, galera, para você criar aqui então um módulo aqui dentro do Nest.js, é bem simples. Vai vir aqui, vou passar aqui um Nest G Resource e vou passar aqui o nome do meu módulo que eu quero estar criando aqui, que no meu caso vai ser Users, ou seja, Nest G de Generate, Resource e Users. E aqui sim, se a gente der um Enter, ele vai começar a fazer aí toda a criação aí do nosso módulo de Users. Aqui ele pede para a gente se é o REST API, GraphQL, ou microserviço, ou então WebSocket. A gente está trabalhando aqui com REST API, então vamos aqui, dou um Enter, ele pede aqui para a gente criar o CRUD, no caso ele pede aqui, se a gente quer realmente criar o CRUD, ele pode criar para a gente, ou a gente cria o CRUD como a gente bem entender. Nesse caso, logicamente, eu vou estar dizendo que não, que eu vou estar criando aqui juntamente com vocês, e aqui ele vai estar criando aqui toda a estrutura aqui do módulo de users, ou seja, já criou aqui pra gente. Assim que ele terminar, eu mostro para vocês. Beleza, ele terminou. Aqui então já criou toda a parte da estrutura pra gente. Aqui a gente não vai precisar, no caso de teste, a gente não vai precisar aqui de nenhum outro tipo de teste. Então esses carinhas aqui eu já posso deletar aqui. Beleza, aqui a gente só vai precisar de quem? Do controller, do users controller, do users modules e aqui do user service, que a gente vai estar criando aqui o nosso service e vai estar criando aqui o nosso controller. Beleza, agora sim a brincadeira vai começar. Bom, galera, aqui então é o seguinte, a gente vai estar criando então todo o nosso setup aqui. Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte, vai vir aqui, criar um new folder e aqui eu vou passar aqui um database, ou seja, vai criar aqui a nossa conexão com o banco de dados. Vou vir aqui, novo arquivo, eu vou chamar esse cara de Prisma, pode ser Prisma Service Database, ok? E aqui vai ser um ponto .ts, acabei esquecendo de passar aqui o ponto .ts, cadê o S? Tá bem aqui. E aqui é o seguinte, vou estar pegando esse carinha aqui e vou estar vindo aqui no meu, aqui na minha documentação. Aqui, galera, em Prisma, a gente já tem aqui toda a documentação para fazer para vocês. E, logicamente, aqui a gente tem também a parte de conexão com o banco de dados que a gente vai estar fazendo. Que, basicamente, se você descer tudo isso daqui e for até aqui embaixo, você vai encontrar aqui a parte de conexão com o banco de dados. Vou estar pegando tudo isso aqui, não vou estar explicando como funciona isso aqui, porque eu não vou ter muito tempo aqui agora. E aqui, basicamente, eu vou pegar esse carinha e vou colar aqui. Perfeito. Dou aqui um Ctrl S para salvar. A gente já tem aqui, então, tudo que a gente precisa para estar fazendo a conexão com o banco de dados. Tanto a parte de distância da conexão, como a parte de que ele faz o fechamento da conexão. Perfeito. Basicamente isso aí. Fecho esse Prisma Service Database. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou estar vindo aqui. Deixa eu só voltar bem aqui. A gente vai estar criando aqui, então, o nosso service. Deixa eu só vir aqui. Dentro do meu service, o que eu vou estar fazendo? Vou vir aqui e vou estar criando aqui então o nosso service que vai fazer a criação dos nossos usuários. Então, aqui, primeiramente, eu vou estar criando uma função assíncrona, ou seja, eu vou criar aqui um async. Vou passar aqui um create, abro e fecho parênteses, abro chaves e fecho chaves. E aqui é o seguinte, vou passar para esse cara aqui um carinha chamado data. Ou seja, são os dados que eu vou estar passando do meu do meu front-end, de onde eu queira estar passando para cá, para o meu service. E aqui eu vou ter que tipar esse carinha aqui. Eu tenho duas maneiras de estar tipando esse cara aqui. Porém, eu vou estar utilizando aqui a maneira mais simples, que é estendendo aqui de um carinha chamado user. Se você viu aqui, esse user nada mais é do que o módulo, no caso aqui vai ser o módulo de usuário que a gente está criando. Ou seja, esse carinha aqui, ele é basicamente
aquele nosso esquema.prisma aqui, ó. Esse carinha aqui, esse model de users, ou seja, a gente está importando desse model aqui e vai estar tipando, na verdade, a gente vai estar tipando esse carinha aqui, esse data, com esse model todinho aqui. Eu posso fazer dessa forma, como eu mostrei para vocês, eu posso estar pegando isso tudo aqui, dando um Ctrl C, vindo aqui, posso estar passando aqui um type e, obviamente, ele vai funcionar da mesma forma. Porém, eu quero estar tipando esse carinha aqui dessa forma aqui, que eu acho bem mais simples, e vai ficar assim mesmo, beleza? Ok, eu vou criar aqui então uma const chamada de users, ela vai ser igual, vou passar aqui aqui nós temos um async, aqui eu tenho que passar um await, vou passar aqui então, galera? Vou passar aqui um this, porque eu estou dentro de uma classe, e eu tenho que pegar e fazer o quê? E tenho que acessar esse método dentro da classe, então eu vou ter que estar utilizando o this. Se eu der um ponto, eu tenho aqui o método create, que é o que eu quero. Porém, eu tenho que passar aqui this prisma ponto, e perceba que ele não tem nada aqui pra gente. Por quê, galera? Deixa eu só ver aqui. A gente tem que passar um carinha aqui antes, que é o nosso método chamado de construtor. Para que a gente possa ter aí a instância desse nosso prisma sendo injetado aqui dentro do nosso service. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um private e vou passar aqui o prisma. Perfeito. 2 pontos. E aqui eu vou passar quem? Vou passar aqui o prisma service, que é o que a gente está querendo criar aqui. Beleza. Eu estou pegando esse prisma service de lá de dentro da minha conexão com o banco de dados. Então, aqui é o seguinte. Peguei o prisma service aqui, passei aqui no meu construtor e basicamente é isso aí. Agora sim, se eu vier aqui em const users await this.prisma e der um Ctrl espaço, eu tenho todos os métodos que eu posso utilizar aqui nesse model de users. E aqui no caso, eu vou estar pegando esse carinha aqui, que é o user, ponto, e vou estar passando aqui o método create. Ou seja, eu estou passando aqui o nosso usuário que a gente está querendo criar e passando aqui também o create, para a gente poder estar criando o que a gente precisa dentro desse nosso service. Aqui, abro e fecho chaves e eu vou passar aqui quem? Vou passar aqui o data, que é o que eu estou querendo passar para ele. Lógica, aqui no final, eu vou estar retornando aqui, vou dar um ponto e vírgula aqui, e vou dar aqui um return, e vou passar aqui o users, que a gente está acabando de criar ali em cima e vai retornar aqui embaixo. Dou um Ctrl S para salvar, tudo certo, sem nenhum erro. Isso aqui é só erro do próprio ESLint. Você pode vir aqui e tá desabilitando aqui esse erro. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Está desabilitando esse erro aqui na própria linha. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Ou você pode estar vindo aqui, desabilitando aqui no arquivo. Ou você pode estar vindo aqui no ESLint e também está desabilitando essa configuração bem aqui. Dentro de rules, você vem aqui. Eu vou até copiar isso aqui para ser mais rápido. E aqui, logicamente, eu vou passar essa regra aqui do Preader. Dou um Ctrl C aqui e aqui eu passo aqui dentro e pronto. Dou um Ctrl S para salvar e agora não tenho mais aquele esse avisozinho chato bem aqui. Dou um Ctrl S e tá tudo certo. Já temos aqui o nosso service. E agora sim, bora fazer o seguinte. Criamos então o nosso service, agora a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui no nosso controller e vai estar criando o nosso controller. Perceba que ele já injeta aqui pra gente o nosso user service, que ele já importou aqui pra gente. E aqui a gente vai estar criando então o nosso controller. O que eu vou estar fazendo? Vou vir aqui, vou também estar criando aqui uma rota. Perceba que a gente já tem aqui o nosso controle de users. Então esse users, esse carinha aqui é a própria rota que a gente vai estar fazendo o nosso post para estar criando os nossos usuários aqui na nossa API. Então, aqui eu vou estar utilizando o método post, no caso eu vou passar aqui um @post. Esse post vai vir aqui do Nest.js Common, ele já vai importar esse carinha para cá. Aqui a gente tem todos os métodos get, post, put, delete, aqui no Nest.js Common. E aqui é o seguinte, eu vou abrir e fechar chaves, ou melhor, parênteses aqui, né? E aqui eu vou estar criando então um async, tá criando uma async. Vou estar passando aqui um método chamado de create, abro e fecho parênteses, abro chaves e fecho chaves. Pronto, basicamente é isso aí. Passo aqui dentro do create o meu data,
que vai ser os dados que eu estou querendo passar para criar meu usuário. E aqui eu vou estar tipando esse cara aqui com o meu user, com o meu model de user. Então eu venho aqui e passo novamente o meu model de user. Deixa eu só ver se ele vai pegar bem aqui. É o meu model de user, de lá do Prisma Client. Ele não está importando aqui pra gente. Deixa eu ver aqui o porquê. Que coisa. Deixa eu só vir aqui. Opa, e vou importar aqui user model. Não. Tá. Vem aqui, users. E eu vou passar aqui um import desse carinha aqui em cima também. Ou seja, eu vou importar lá de dentro do meu users, no caso eu vou importar lá do Prisma Client. Pronto, ele já importou pra gente aqui. Aqui no caso é user, não é nem users. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, pronto. Aqui ele me deu um errinho, deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Beleza, eu acabei fazendo no lugar errado, por isso que está dando erro. Estou fazendo dentro do construtor e não é dentro do construtor. Dou um delete aqui novamente. E agora sim, venho aqui e passo aqui fora. Agora sim não vai dar nenhum erro. Deixa eu só deletar isso aqui. E provavelmente se eu viesse agora e passasse isso aqui, deixa eu só vir aqui novamente. E passar aqui do user, ele vai pegar, obviamente ele pegou lá do Prisma Client, eu estava fazendo errado. E agora sim, a gente tem então tudo que a gente precisa aqui para poder fazer o nosso post. E obviamente aqui eu vou estar pegando esses dados, esse data de algum canto. Então, eu vou passar aqui um arroba body, ou seja, eu vou estar pegando aqui do corpo do meu, do corpo da minha requisição, ou seja, do body da minha requisição. Então, estou pegando aqui também o body aqui do Nest.js Common e perceba que ele já importa aqui para a gente. Perfeito, aqui eu tenho que passar uma função, ótimo. E aqui é o seguinte, eu vou estar retornando aqui, vou dar um return, eu vou estar fazendo o quê? Vou passar aqui novamente um this, ponto, user services, ponto, vou passar aqui um create, vou passar o create, que é o método que a gente está exportando lá de dentro do user service. Então, passo o meu create aqui, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula, e aqui eu vou passar para de quem? O meu data, que é o que eu estou querendo cadastrar na minha API. Bom, aqui é o seguinte, a gente já tem praticamente o nosso endpoint já feito. E o que falta fazer aqui, galera? Falta se ligar em uma única coisa aqui. Aqui no meu módulo, falta eu fazer o seguinte, dentro do meu módulo, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar vindo aqui em providers, e isso aqui é para todo model que eu criar, todo módulo que eu criar aqui dentro de qualquer módulo do Prisma, ou melhor, do Nest.js, eu vou estar importando a minha conexão com o banco de dados, senão eu não vou conseguir inserir esse dado, ou seja, injetar esse dado no meu banco de dados. Então, vou vir aqui, dentro de providers, e vou passar aqui o nosso Prisma, Prisma Client, Prisma Service. Beleza. Venho aqui, ele já importou lá de database, falei errado, e aqui ele importa do database o Prisma Service Database. Perfeito, esse que eu preciso. Não se esqueçam, sempre são os 3 arquivos que tem que estar trabalhando, tanto o serviço, quanto a importação da conexão com o banco de dados, quanto o controller. Se não tiver esses 3 alinhados, você não consegue trabalhar com o Nest.js. Bom, basicamente é isso. E agora a gente vai ver se isso aqui tudo funcionou. Bom, galera, aqui então vou estar testando com vocês. Vou estar testando isso aqui com o Insomnia. Só ver se está tudo certo aqui. Tudo certo. Vou estar testando aqui com o Insomnia. Então aqui eu já tenho tudo previamente criado aqui juntamente com vocês. Aqui então eu tenho o Insomnia. E aqui eu já tenho o nosso environment. Eu criei um environment aqui. E logicamente não se esqueça de colocar aqui no base URL o endereço da sua API, no caso http://localhost 2.3000. Já criei isso aqui, vou dar um close aqui, e aqui eu já tenho então o endereço da API, e aqui eu tenho quem? Eu tenho aquele endereço para onde eu vou fazer o post, que é o que a gente acabou de criar aqui. Então a gente tem aqui o users, a gente pode ter aqui o users, a gente pode ter aqui, pode ser aqui um barra, pode ser aqui um barra post também, ou seja, o endereço que você colocar aqui, você vai ter que estar utilizando lá no seu Insomnia para poder estar fazendo todos os métodos get, post, put e delete.
Dá um Ctrl Z aqui, perfeito, a gente já tem tudo isso aí. Vou vir aqui novamente, vou dar um Ctrl C aqui no meu no meu servidor e novamente um npm start aí. A gente fez algumas alterações e obviamente como a gente está utilizando o Prisma, ele vai acabar crashando aqui algumas coisas. Porém, deixa eu só iniciar aqui a nossa API e eu já volto. Certo, galera, ele já iniciou pra gente aqui então. O que eu vou estar fazendo? Só apagar isso aqui. Vou estar vindo aqui e vou estar fazendo então o post aqui com o nome e o e-mail. Se eu vir aqui dar um send, ele obviamente ele já criou pra gente aqui. Tem aqui o user ID 1 e aqui tem um e-mail e aqui tem um nome que a gente já criou previamente aqui. Se eu vir aqui no meu banco de dados, deixa eu ver cadê o banco de dados, está bem aqui. Aqui no meu users, a gente já tem aqui esse carinha, só vir aqui, dar 2 cliques nele para ele poder abrir. A gente já criou aqui um usuário aqui no nosso banco de dados. Vamos criar aqui outro usuário, só para ter aqui mais um usuário aqui. Vai ser o Carlos Santos e aqui vai ser Carlos2 @teste.com. Dou um send, ele já criou também para a gente o nosso outro usuário. E aqui, atualizei esse carinha bem aqui. E ok, temos dois usuários aqui, 1 e 2. Vamos lá. Agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar criando com vocês o CRUD que eu estou querendo criar com vocês aqui. Então, vou fazer o seguinte, já temos aqui o nosso model de users e agora a gente vai criar aqui o outro model que é o de posts. Deixa eu ver se está gravando, isso aqui está gravando sim. Daqui novamente um Ctrl J, certo? Para a gente poder estar utilizando aqui. Deixa eu só vir aqui. E aqui é o seguinte, vai ser, em vez de ser user, vai ser aqui no caso vai ser o posts. Nesse caso vai ser posts. Vai ser post, nest, tá. Então aqui eu passo o nest g, que é de generate, resource, posts. Dou um enter e aqui ele vai criar pra gente tudo que a gente precisa. Bom, para que não fique muito extenso aqui a nossa aula, nosso tutorial, eu vou estar criando isso aqui, vou estar deixando que o Nest.js crie pra gente todos os endpoints que ele vai estar criando. Nesse caso vai ser o REST API, e aqui eu quero que ele crie para mim o CRUD dessa vez. Vou dar um enter e ele já vai criar para a gente tudo que a gente precisa. Assim que ele criar, eu volto com você novamente. Bom, ele já criou aqui para a gente. O que a gente vai fazer? Vou fechar isso aqui. Esses carinhas aqui eu vou fechar também, a gente não vai estar utilizando mais eles. E aqui é o seguinte, galera, ele criou aqui pra gente o nosso módulo de posts. Já criou aqui pra gente um DTO aqui, que a gente está utilizando também. Nesse caso eu não vou estar utilizando DTO. Criou aqui entidades, eu não preciso nada disso aqui. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar limpando isso aqui tudo. Eu vou criar apenas aqui o que a gente criou aqui na users. Vai ter um controller, um módulo e um service. Só isso que a gente precisa. Então, vou vir aqui, deleto o DTO. A gente poderia estar utilizando DTO, mas eu não vou estar utilizando. Vou deletar essas entidades aqui. Vou deletar aqui esse teste. E vou deletar também esse outro teste bem aqui. Vamos lá, vou vir aqui. Deleto esse carinha aqui. Vou deletar aqui esse outro teste bem aqui também. E aqui a gente tem o que a gente precisa, que realmente aqui é o service, que ele criou aqui pra gente, com todos os endpoints que a gente ia criar. Aqui o módulo e aqui o controller dos nossos posts. Aqui então a gente vai fazer o quê? Vai remover tudo aquilo que a gente não precisa. Ele já criou aqui algumas coisas pra gente. Então vamos lá. Vou remover esse carinha aqui. Aqui esse DTO eu não vou estar precisando. Deixa eu só ver aqui que eu não vou. Não. Beleza. Bem, eu não vou estar precisando desse carinha bem aqui. E a gente vai ajeitando isso aqui quando a gente for utilizar esses carinhas aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para voltar esses carinhas aqui. E aqui é o seguinte. A gente vai fazendo um por um. Eu vou estar comentando aqui o restante. Então esse carinha aqui eu vou comentar logo. E vou deixar apenas aqui o post, que é o que a gente vai criar por primeiro. Então vamos lá, vou comentar isso aqui. Dou um Ctrl S aqui para salvar. Obviamente pode ser que dê algum erro. E aqui no nosso service eu vou tirar esses DTOs aqui, que eu não preciso. E aqui então a gente tem o create, o find all, temos aqui o find on, o update e o remove. O que eu vou estar fazendo aqui, galera? Vou estar criando justamente com vocês esse carinha também aqui. Vou abrir aqui o meu service, que eu tenho previamente criado aqui no outro monitor. E aqui é o seguinte, eu vou estar criando aqui, eu tenho que primeiramente criar aqui
um carinha chamado constructor. Nesse caso aqui, eu vou passar aqui um constructor. Opa, passei errado aqui. Aqui é constructor. Perfeito. Opa, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Temos aqui o export class. Tá certo. Abre, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. E aqui é o seguinte, dentro do meu constructor, vou passar aqui um private. Eu vou passar aqui o prisma, que é a nossa conexão aí, a nossa instância da conexão com o banco de dados. Dois pontos, e vou passar aqui que esse prisma ele vem de lá do Prisma Service. Perfeito. Ele vem de lá do Prisma Service, então eu já estou instanciando esse carinha bem aqui. Agora o que eu vou fazer? Temos aqui o create. Aqui eu vou remover esse carinha aqui, que eu não vou estar precisando de nada disso aqui. Ele é uma função assíncrona, ou seja, vai ser um async create. E aqui eu vou passar quem? Eu vou passar aqui o meu data, que são meus dados. Esses meus dados, eles vão vir da onde? Vão vir de lá do meu model de user. Agora sim, ele já pega no meu Prisma Client. Perfeito. E aqui ele vai retornar o quê? Vou vir aqui, vou criar aqui, deixa eu só ver uma coisinha bem aqui. Voltei. Aqui então, eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar vindo aqui novamente, aqui eu vou dar um return em quem? Vou estar pegando aqui, deixa eu ver aqui, lógico, eu tenho que criar primeiramente, né? Vou estar criando aqui então uma const chamada de posts, ela vai ser igual a quem? Await, já tenho um async, tem que ter um await para ele poder esperar aqui a nossa promessa. E aqui eu vou passar um this. Nesse caso vai ser this.prisma.posts, que a gente está utilizando aqui o model de posts. E aqui eu vou passar um ponto create. Abre e fecha parênteses. Aqui eu abro e fecho chaves e eu vou passar quem aqui dentro? Vou passar o meu data, que é o que eu estou recebendo aqui para a gente poder estar criando. Vou vir aqui, vou passar uma vírgula e, obviamente, no final eu vou dar aqui um return em quem? Em posts. Perfeito. Basicamente é isso aí que eu preciso. Só ver aqui o que deu errado aqui. Data. Não, tá tudo certo. Users. Na verdade aqui não é user, galera. Aqui é post. Está aqui no model de posts. Então, a gente tem que pegar aqui o posts, que é esse carinha bem aqui, que vem de lá do Prisma Client. Agora sim, tudo certo. Ponto e vírgula aqui para finalizar. Então, Ctrl S para salvar. Perfeito, ainda tem alguns erros aqui. Vamos lá, vou criar aqui então o find all, que basicamente vai dar um return em tudo que a gente precisa. Ou seja, vai retornar tudo aquilo que a gente que tem no banco de dados. Então, eu vou estar utilizando aqui um this.prisma. Nesse caso vai ser um ponto. Vou passar aqui o post, que é o model que a gente está utilizando. E vou passar aqui um ponto. E aqui nesse ponto eu já tenho quem? Já tenho todos os métodos aqui do Prisma. Então, eu vou estar utilizando aqui deixa eu só escrever esse carinha bem aqui, um find many. Ou seja, eu vou retornar todos os dados aí do meu banco de dados. Vou vir aqui, vou pegar lá o find on, eu não vou estar utilizando. Vou criar apenas o update e o remove. Dentro do meu update, eu vou ter que fazer o quê? Aqui, obviamente, no meu find all, ele vai ser uma função assíncrona. Então, tenho que passar aqui um async para ele. Vou estar criando aqui logo todos os métodos com vocês. E aí vai ser melhor para a gente poder estar finalizando. Vou vir aqui. Vou passar aqui também um async update. E aqui eu tenho o ID, que vai ser um number. E aqui, logicamente, eu vou passar o data, que é o que a gente está recebendo. E aqui eu vou passar lá do meu model de posts. Meu model de post que a gente está já utilizando aqui em cima. Então, tá certo. Beleza, agora o que eu vou fazer? Vou dar um return aqui, em quem? Vou vir aqui, await, vou passar aqui um this. Vai ser this.prisma, só passar aqui corretamente, this.prisma. Nesse caso vai ser o post, no caso, que a gente está utilizando aqui, ponto, e vou passar aqui um update, que é um método que a gente quer para atualizar o nosso usuário. Abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Aqui, bem importante. Eu vou estar passando aqui quem? O data. E vou estar passando aqui também, galera, o nosso ID. Para a gente poder ter o ID que a gente tem que atualizar no nosso banco de dados. Então aqui, dou um contra espaço,
passo aqui um where, dois pontos, e vou passar aqui o ID. Ok? Beleza. Esse ID aqui, a gente tem que receber esse cara aqui como um número. Ele é um number aqui, só que lá no nosso controller a gente vai receber ele como uma string. Então, a gente vai ter que converter esse cara aqui de number para string. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Tem várias maneiras de fazer isso. A mais simples de todas é a que eu utilizo, é pegar esse carinha aqui e tacar nele aqui um number e passar aqui dentro dele o ID. Pronto, aqui a gente já converte tudo e não tem nenhum problema. E aqui, por último, mas não menos importante, a gente vai estar pegando aqui, deixa eu só ver o que eu fiz aqui, fiz errado. A gente vai estar pegando aqui o remove, que na verdade vai ser o delete. Então aqui, vou passar aqui novamente um async. Aqui eu tenho o ID, vou passar aqui um number, que o meu ID vai ser um number que eu estou passando para ele. E obviamente ele vai retornar quem? Vou pegar aqui então um await, vou passar aqui um this.prisma. Deixa eu ver aqui, vou passar aqui o post ponto e o método delete. Abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Aqui eu passo o where, ou seja, toda vez que eu for atualizar ou for deletar alguma coisa, eu tenho que passar um where. E aqui eu vou passar quem? O ID. E esse ID também vai receber aqui um number, senão ele vai dar erro e aí você não vai conseguir estar convertendo de string para number de uma maneira bem mais simples. Obviamente aqui eu poderia fazer em todos esses métodos aqui as validações, porém eu não vou estar fazendo porque falta de tempo. Então eu vou estar criando assim, dessa forma com vocês. Só ver se está tudo certo aqui. Temos aqui o create está aqui, ok. Temos aqui o find all está aqui. O update também está aqui, passando certinho. Temos aqui o remove e o remove é o meu delete. Está tudo certo aqui. Posso dar um Ctrl S aqui. Agora a gente vai para o nosso controller. E dentro do nosso controller, a gente vai estar fazendo o quê? Vou estar removendo isso aqui. Eu acabei comentando sem precisar. E aqui é o seguinte, galera. Só minimizar isso aqui. Já temos aqui então nosso construtor. Temos aqui o private. Passando aqui, nesse caso, o post service. Deixa eu ver se é isso mesmo. É exatamente isso. Ok. Post service. Tá. E aqui é o seguinte. A gente vai ter aqui um create. Temos aqui então uma rota de post. E aqui eu vou estar passando quem? Eu vou estar passando o meu data. E aqui, obviamente, eu vou estar passando aqui o meu post, que é o meu controller, ou melhor, que é o meu model de post que vai estar passando aqui. E a gente vai estar tipando esse carinha aqui. Porém, olha só o que acontece. Aqui eu tenho post, aqui eu tenho post também, que está vindo lá do Prisma Client. E aqui eu tenho o método post. Então, isso aqui vai dar erro. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou passar um S, vou estar renomeando esse carinha aqui. As posts. Ótimo. É isso aqui que eu quero. Dou um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui e pronto. Acabou o erro. E aí eu não preciso estar passando mais nada aqui. Aqui no método create, eu vou estar passando aqui o data, que é o que a gente está recebendo ali do nosso body. E aqui é o seguinte, já temos aqui então o controller de post criado. Praticamente aqui nós temos quem? Temos o create post aqui. Agora vamos para o get. Ele vai estar retornando aqui novamente o Prisma Service.findAll. Aqui temos o get ID, que a gente não vai estar utilizando. Você pode estar implementando, porém não vou estar implementando isso aqui. Temos aqui o patch, e aqui nesse caso eu vou passar aqui apenas o put. Vou passar aqui o put. Perfeito, ele está vindo lá de dentro do Prisma Client também. Vou renomear isso aqui. É put ou é patch? É put, vou deixar put aqui. Quando eu quero atualizar tudo, eu utilizo o put. Quando eu quero atualizar somente uma parte da informação, é o patch. Então, eu vou atualizar tudo, deixar o put mesmo aqui. Aqui no put, ele tá passando aqui o ID, tá passando aqui o update. Nesse caso aqui, deixa eu só fazer uma coisinha bem aqui. Que aqui, galera, eu tenho que estar retornando uma função assíncrona. Então, eu vou estar passando aqui um async na frente de todos eles. E assim não vai ter nenhum erro com a minha função assíncrona. Perfeito, é isso aí que eu preciso passar. E agora sim, aqui no meu put, eu tenho então async update, passo o parame, que é um ID, e esse meu ID ele vem como uma string. Aqui, porém, a gente vai converter ele lá como um number.
E aqui a gente tem o body. Vou passar aqui o data, que são os dados que eu quero estar atualizando. E aqui eu vou passar o post, que é o model que está fazendo a tipagem de todo nesse caso não é post, é posts que a gente renomeou, né? Então esse posts aqui é o model que a gente renomeou, que está fazendo aqui a tipagem de todos, os itens aqui do nosso payload. Beleza, aqui então eu vou passar o ID. Nesse caso aqui eu não preciso passar dessa forma, passo o ID apenas. Nesse caso o ID é um number. Perfeito. E aqui eu vou passar quem? Vou passar o data. Pronto. Aqui então está tudo montado. E aqui o meu delete, basicamente eu tenho assim que remove, que é o método que a gente instanciou. Passo o parm ID. E aqui esse meu ID também é uma string. Nesse caso eu vou até deixar string aqui. E vou deixar string aqui, que ele vai, obviamente, receber tudo com uma string, né? E aqui eu vou deixar esse mais aqui, para ele forçar aqui pra gente que esse meu ID vai ser uma string. E lá a gente está convertendo, lá no nosso service, a gente já está convertendo esse carinha aqui para number. Então posso deixar dessa forma aqui também, que ele vai funcionar da mesma forma. Dou um Ctrl S para salvar. Basicamente está pronto. E o que falta fazer? Falta eu vir aqui no meu module e fazer o que? Pegar aqui e passar aqui, obviamente, o Prisma Service. Senão ele não vai funcionar, galera. Ele não vai cadastrar no nosso banco de dados. Se eu der um Ctrl S para salvar, agora sim, eu tenho o controller pronto, eu tenho o module pronto e tenho o service pronto. Com essa tríade aqui praticamente, a gente monta um CRUD bem fácil e bem simples assim. Agora, o que a gente vai fazer? Bora testar isso aí, né? Para ver se está tudo funcionando. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um clear novamente, um npm start, e aí vamos aguardar o servidor iniciar. Bom, galera, então ele já iniciou para a gente aqui. Agora a gente vai fazer o teste, ver se está tudo funcionando. E aqui é o seguinte, a gente tem aqui 2 usuários e tem que cadastrar também os nossos posts. Aqui então já deixei previamente preparado aqui. Esse aqui vai ser o post 01. Então se eu der um send, perceba que se eu voltar aqui novamente, só para explicar para vocês. Aqui então em post controller, nós temos aqui o posts, que é para onde a gente vai mandar aqui todos os posts que a gente precisa. A rota aqui do nosso back-end. Então aqui eu tenho o post também. Vou vir aqui, vou dar um send e aqui ele já criou o primeiro post. Vou criar aqui mais alguns posts aqui, vai ser o 02, criou o 02, criou aqui o 03 e aqui eu vou criar o 04 e o carinha que eu vou deletar. Vou até colocar em caixa alta isso aqui, ou seja, deletar. Pronto, mandei esse carinha aqui e ele criou pra gente também, que é um post de número 5. Vamos lá para o nosso update, vou vir aqui, pego o post ID 1 e já vou passar aqui editado. Pode ser editado 02, lembrando que eu estava fazendo aqui alguns testes aqui. E aqui eu dou um send e ele já edita para mim aqui. E obviamente eu vou estar criando aqui mais um post aqui, deixa eu vir aqui novamente. E vou estar passando quem aqui? Temos aqui o autor ID, vou estar criando aqui o autor ID 2, que a gente criou também um outro autor aqui para os nossos posts. Dou um send, ele já cadastra pra gente. Aí eu vou passar aqui mais o 01. Dou mais um send e pronto. Só isso aí já basta. Volto no meu banco de dados e aqui a gente tem então os nossos posts. Se eu abrir aqui, nós temos os user IDs corretos que a gente tem que passar. Aqui nós estamos passando também o publisher, se o post, se ele vai estar se ele vai estar já sendo exibido ou não, se ele está publicado ou não. E aqui o conteúdo, juntamente com o título, aqui a gente tem que passar o título, o conteúdo, o publisher, se ele está publicado ou não, e o autor que cadastrou esse post. No caso aqui temos os posts do ID 1, do usuário ID 1 e do usuário com ID 2. Perfeito, é isso aí que a gente precisa. E agora, bora testar aqui o list posts, se a gente está pegando todos eles. Dou um send e ele já pega aqui todos os posts que a gente acabou de criar aqui. E obviamente a gente vai agora fazer o delete, ou seja, vamos deletar aqui algum post. List post, vamos deletar aqui o post de ID número 7. Se eu vier aqui agora, passar aqui um 7,
der aqui um send, ele deu um erro, porque delete post está aqui. 404, deixa eu voltar aqui na minha... Aqui é posts barra delete. Tá certo. Eu que passei aqui o carinha errado. Esse carinha bem aqui é posts. Agora sim. E aqui eu passo o ID que eu quero deletar. Só ver se deu algum erro na minha API. Não, nenhum erro. Então bora voltar aqui novamente. Dou um send. E agora sim, ele deletou esse cara aqui. Se eu voltar aqui em início de posts, a gente não tem que ter o 7 lá, não é? Então temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Perfeito, ele deletou realmente o último post para a gente. E é assim que a gente cria uma API REST utilizando utilizando o Nest.js, TypeScript, que já vem por padrão dele, já vem por padrão com ele. E é dessa forma que a gente cria uma API REST, galera. Bem simples, porém com muitos detalhes. Bom, se tu gostou desse vídeo, não te esquece, deixa teu like, porque isso aqui dá um trabalho enorme para fazer. Já se inscreve aqui no canal para ajudar esse canal a crescer. E, obviamente, cara, se tu quiser ser avisado aí sobre as nossas aulas que eu vou estar postando aqui no canal, abaixo desse vídeo tem um link para você poder fazer o seu cadastro. É só ir lá, colocar teu nome e teu e-mail e vem comigo. E mais um aviso, todos os links dos repositórios vão estar, ou melhor, o link dos códigos que a gente está desenvolvendo nessas aulas vão estar abaixo das aulas aqui no canal do YouTube. Então é isso, vamos ter mudanças por aí. Então vamos ter mudanças aqui no canal, só para avisar para vocês e logo mais vocês vão estar sabendo dessas mudanças. Bom, então é isso, eu fico por aqui, forte abraço e até a próxima.